Júlia Zanatta, deputada de Santa Catarina, que polemizou essa semana, né, Júlia? Eu gosto assim. Você vai mesmo, você coloca a camisa, vestiu ali, botou uma foto no Instagram com uma arma, né, nas mãos, e você tinha ali uma mão, né? Você tinha ali uma forma simbólica de representar o Lula, né, dizendo, vem tirar. Agora, o que falar sobre essa situação? Você até negou, né, que teria relacionado ao Lula. Foi uma referência ao Lula ou não foi? E outra, o que falar sobre essa situação, né, do armamento? Porque a gente vê aí exigência de recadastramento, só que, por outro lado, a gente vê um crime organizado, que estava até mesmo planejando a morte de autoridades, cada vez mais armado, com armas de grande porte, enquanto o cidadão tem que recadastrar, a gente vê um tráfico cada vez mais armado, uma potência militar praticamente. Era um recado para o Lula ou não? E o que falar dessa situação, Júlia? Muito obrigado pela sua participação aqui no Tá na Roda. Boa tarde, Thiago. Boa tarde a todos do Tá na Roda. Thiago, Felipe, Fábio, Daniel. Acho que é isso, né? Boa tarde, deputada. Boa tarde. É uma satisfação para mim estar aqui com vocês. E continuando esse assunto que foi a polêmica da semana aí, eu nunca imaginei que uma camiseta, né? Sempre usei camisetas muito polêmicas. Agora, daqui a pouco eu vou fazer um vídeo aí perguntando qual camiseta vai ofender ou não vai ofender algumas pessoas. Inclusive, as feministas, elas têm uma frase, né? Roupa não define caráter, mas parece que a minha camiseta incomodou muita gente e, inclusive, serviu para alguns acharem que podem definir o meu caráter, né? Então, eu cheguei num clube de tiro, um ambiente que eu sempre frequento, em Blumenau. Ganhei uma camiseta do dono do clube, dos donos do clube de tiro, lá em Blumenau. Prontamente coloquei em cima da camiseta que eu estava usando naquele dia. E aí tirei uma foto com uma arma que a imprensa divulgou amplamente como sendo uma metralhadora. E não é uma metralhadora, é uma carabina 9mm. Mas enfim, isso é só um detalhe. E aí botei no meu Instagram. Como fiz isso a minha vida toda. Colocar camisetas, né, das mais variadas estampas, portando, com uma arma, segurando uma arma, e postei. E é isso aí. O que acontece, Thiago? Tem gente que não gosta de trabalhar e ficar caçando polêmica, né? Hoje estou voltando para Brasília, estou aqui na minha cidade, Criciúma, porque eu fui para Brasília para ser deputada federal para trabalhar, e não para ficar caçando a postagem dos outros na rede social e querer caçar mandato, né? Pedir cassação de mandato, como tive o pedido de cassação do meu mandato essa semana pelo PSOL. Achei que seria pelo PT, porque foi a Gleisi Hoffmann e outros deputados do PT que me acusaram, mas não foi o PT que pediu minha cassação, foi o PSOL, que a gente sabe que eles atuam coordenadamente, né? Então, assim, o que eu tenho falado sobre se foi um recado para o Lula. Na minha postagem, com a camiseta, com a arma, a minha legenda, ela é a legenda das mais moderadas possível. Eu falo come and take it, né? Vem pegar, que é uma frase historicamente conhecida, né? Uma frase de resistência, né? E não de ataque. Em nenhum momento a minha legenda fala em atacar qualquer pessoa. Muito pelo contrário, eu falo em cumprir a lei. Cumprir a lei que eles aprovaram em 2003, que eles comemoraram, que é o Estatuto do Desarmamento, que é a 10.826, que, ao meu ver, o decreto de revogaço aí do Lula está, inclusive, querendo mudar uma lei, que é a 10.826, comemorada pela esquerda na época, aprovada em meio ao mensalão, né? Está sendo descumprida. Eles querem mudar a lei, como é a questão do recadastramento, né? Pediram pra gente recadastrar as nossas armas. Mas não teria sido um recado, Júlia? Assim, não teria sido um recado, porque na camisa tinha uma mão ali com 4 dedos, né? Sim, tinha uma mão com 4 dedos. Mas eu acho que não é só o Lula que tem 4 dedos no país afora, né? Agora, claro, quem é que está tentando desarmar o cidadão? Olha, é a política deputada desarmamentista é a política desarmamentista desse governo, né? Agora, um recado tipo o quê? Uma ameaça?
Não, Você não acha é. que é uma ameaça? Não, ameaça não. Ameaça eu acho que o Pavinato... Não parece. Olha, você sabe que eu demorei pra perceber a mão com 4 dedos. Eu também. Eu fiquei agora. aqui. Tá, cadê o Lula aqui? Eu só percebi agora que vocês insistiram. Bom, ameaça não é. Discutir o bom gosto da camiseta é outra coisa, mas isso também não deve chegar aos píncaros de se decidir o que você pode usar ou não. Aliás, essa semana o Lula foi no programa que ele relançou, o Lei Rouanet, ele convocou a militância de esquerda a agredir a direita. Não sei se com palavras, eu não sei se fisicamente, não sei se com aço, não sei. Mas ele conclamou a militância a agredir a direita. Então, você não acha que fica elas por elas? E nem aí para aquele, então, petista que matou o... Exatamente. E se você linka, aí você fala, olha, a pessoa matou o outro. O Lula está incentivando o ódio. E tá mesmo, isso todo mundo sabe. Ele não tem nem vergonha de não esconder, né? Ele não fica nem vermelho. Mas essa semana, no relançamento da Rouanet, ele convocou a militância a agredir. Não falou se verbal ou se fisicamente, mas ele conclamou a agredir a direita. Isso não transforma, no meu ponto de vista, não transforma o bom gosto ou não da camiseta, mas pode ser também uma mensagem de defesa. Se você vier, vou me defender. Agora, a ameaça é de... Agora, como é que você vai lidar com isso? Você acha que o teu mandato ele está em risco por conta disso? Não acho não, porque o que acontece? Eu acredito na lei e nas instituições, né? Senão não seria deputada federal. E eu tenho certeza que a Câmara dos Deputados e o STF, onde eles fizeram também uma queixa-crime contra mim, e eu também fiz contra a Gleisi Hoffmann e outros deputados do PT, depois posso falar sobre isso, ela não é pautada pelo cancelamento que se dá nas redes sociais. Você vê, após eles ficarem falando que eu tinha incitado violência com a minha camiseta, coitada da minha camiseta, né? Eu recebi uma enxurrada de comentários, né? Um cancelamento que eu jamais imaginei, né? Até falei sobre isso numa fala minha na tribuna da Câmara, que eu me senti violentada, que eu senti o livre exercício do meu mandato ameaçado, né? E recebi e-mails, inclusive na minha caixa de e-mails funcional da Câmara dos Deputados, e a Polícia Legislativa já está investigando, porque eu recebi coisas tipo, vamos te estuprar, vamos cortar a cabeça da sua filha... enfim, que eu percebo tinha até assim, mostrado para deputada, alguns que de uma forma mais velada, eu acho que houve aí realmente uma incitação. Mais velado, ok. Mas o meu colega aqui, o Dr. Fábio, ele quer fazer umas considerações que eu achei bem interessante ele comentando comigo aqui. Mas também, né, Felipe, deixando claro que ela tá delatando mas ela tá, eu acho que ela tá dentro completamente, eu acho que do direito dela de exercer a função dela. Ela tá indo num clube de tiro, aonde ela paga para estar lá, ela pode fazer aquilo que ela quiser, a partir do momento que ela está num lugar que é... Aqui a gente tem opinião. Aqui a gente tem opinião. Vocês são a favor ou contra o armamento civil? Não, eu sou super a favor. Você é a favor? Eu sou super a favor. Pavinato? Eu não tenho uma resposta para essa pergunta clara. Acho que é uma questão muito difícil para um país como o Brasil. Eu só não seria a favor se fossem tirados os armamentos do tráfico de drogas. Claro. Como eles estão armados, eu acho que o cidadão civil... Eu sou super a favor, porque nós vivemos num país que, infelizmente, nós sabemos como é feita toda a manobra dentro da marginalidade, da criminalidade. Então, Daniel, a favor ou contra? Eu acho que a gente tem que quebrar em algumas variáveis. Por exemplo, armamento no campo. Acho importante porque ali tem uma presença muito mais escassa do Estado. E a propriedade precisa ser defendida também como manda a nossa Constituição. Mas você se sente seguro pelo Estado? Você é da cidade. Você é da cidade. Não, não tá. Você falou que no campo tá mais ameaçado. Você se sente seguro na cidade? Eu não me sinto nada. Não, mas eu não acho que o porte de armas vai me trazer mais segurança. Pelo contrário, porque eu não acredito também no bom senso de muitas pessoas. Mas desculpa, Daniel. Daniel, você vai falar de educação. Beleza, ok. Mas você vai chegar pro bandido e vai o quê? Recitar os Lusíadas? Eu acredito. Não, te matar? Obviamente não. Entendeu? Obviamente. Não. Mas aí não é as.
não. Faz o bandido. Mas aí não é a ausência é o da assalto. polícia. Dissesse tudo que a antiga musa canta. Ah, não que um tem outro como. mais alto. Inclusive, eu fiz um vídeo, tem um personagem que eu faço uns vídeos de vez em quando, o socialista de iPhone. E uma das cenas um vídeo que eu vou lançar agora nessa próxima semana é justamente a resposta de um socialista de iPhone diante do assalto, em que ele fala que é direito do assaltante levar o relógio dele. Que o assaltante é uma vítima da sociedade. Desculpas por ser uma vítima da sociedade e entrega uma rosa. Entendeu? Então essa é exatamente a cena que a gente passa. Mas é por isso agora a que eu questão é o coloco contra seguinte. a parede, porque você fala, mas não tem. Mas tem uma falha muito grande nesse argumento. Que se vocês deixarem eu falar, eu vou falar. Que a questão é o seguinte: na cidade tem muito mais polícia do que no campo. Então a gente tem que cobrar das autoridades o exercício da força dentro do contexto da cidade. O estado de São Paulo, por exemplo, contém uma das melhores polícias militares do país, se não a melhor. Quando a gente mais olha, mal paga. É uma das mais mal pagas, uma das mais organizadas e que mais tem práticas de gestão avançadas. Então, o trabalho da Polícia Militar de São Paulo é um trabalho que é referência para o resto do Brasil e eu tenho uma confiança enorme. Mas então, como por que cidadão. Tem tanto roubo de celular agora, em São Paulo? eu acredito não é interessante que todo pagar a mundo, polícia. Ué, mas todo Duas mundo coisas. quer ter. Porque tem tanto assalto. Todo mundo que quer ter todo mundo que quer ter a Não é posse interessante, ou não o é. porte de armas Porque é tem criança que e passar adolescente. por um processo adequado de formação, treinamento para que tenha plena capacidade de utilização daquela arma, porque não é um brinquedo. Agora, no meu ponto de vista, tudo bem se a pessoa passar por todo o processo para ter a sua posse na sua propriedade. Agora, ficar andando por aí armado, Mas é assim que acontece. num país como o nosso, não funciona. Flexibilizou você ter Sim, a posse. Claro. Né? Eu acho que Ok, ter uma Ninguém podia posse, andar ok, uma armado. posse. Agora, o legítima. porte não. Você ter uma Não, posse. mas isso a gente você nunca ter uma chegou nesse posse- ponto. Não, mas nunca você chegou, ter mas uma é o que posse defende vários. legítima. Eu acredito Mas é que que a assim, ó, deputada defende o porte, inclusive, não? Tiago, Eu sinceramente, defendo o sou porte de armas. absolutamente- com Tá vendo? certeza. Esse é o Eu me ponto, sinto- Thiago. eu me Ela sinto defende mais o porte de armas. segura. O doutor tá falando, doutor. absolutamente. Eu a favor, defendo o uma porte questão de muito armas. simples. Só um minuto, sim, só um até minuto, porque- Julia. Só um Conhece o minuto que o direito Fábio tá como falando, Mas já vou o te que passar a eu palavra. entendi o A ponto partir do do momento que a Daniel, nossa né? Constituição traz a segurança ao lado da vida, da liberdade, da igualdade da propriedade, eu acho que todo homem, toda mulher tem um direito, na sua última ratio, na sua última instância, de defender a sua filha, o seu filho ou sua esposa. Porque a partir do momento que alguém adentra a sua casa, você liga para a honrosa Polícia Militar 190, nós sabemos que há um lapso temporal até a chegada. Esse algoz, muitas vezes, vai estuprar a sua filha, vai estuprar a sua mulher. Mas olha que eu E se falei você- de posse e não de... Eu falei de se você porte e não de está posse. armado, mas o problema, essa é a deixa deles. Esse é o discurso. E a partir do momento que não é o adentra na discurso. sua casa, a partir do momento que Tá falando entra sobre na sua algo que a casa, gente não tá você pelo menos discutindo tem que ter pelo menos essa oportunidade de defender a sua integridade e a integridade da sua família. Então deixa eu repetir. E só pegando o Tá gancho falando da- de posse e não de porte, não tem E nada só a ver. pegando o gancho da deputada, quando ela trouxe essas questões, eu já vi o Pavinato várias vezes falando sobre isso, eu assino embaixo, fala-se muito em Estado Democrático de Direito. Só que as pessoas, principalmente a nossa audiência, tem que entender o seguinte: o Estado Democrático de Direito começa quando? Quando as autoridades começam a cumprir a lei e observar rigorosamente a Constituição. A partir do momento que uma deputada, talvez de uma forma infeliz, com a camiseta, não praticou crime algum, já que não existe uma ameaça direta, certa e determinada, a presidente do partido, a Gleice Hoffmann, me oferece uma queixa-crime contra a deputada. Sequer tem legitimidade. Mas aqui, pelo jeito, vale absolutamente tudo. Então o Estado Democrático de Direito começa quando o Fábio, quando os meus colegas aqui presentes cumprem a lei e observam a Constituição. Mas tem que partir de cima para baixo. E quanto ao deputado ao lado, eu entendi a questão. Você defendeu tão somente a questão do porte, de circular com a arma. A posse em Eu sou si- contra. É, eu entendi o que você Eu sou a favor da posse, desde que tenha o preparo adequado Mas pra... tem. Exato, e tem. Ó, Tem eu vou um teste passar- psicológico, tem tudo. Eu vou Agora, passar. seria legal saber a opinião da deputada sobre essa questão. É super importante pro país. Eu vou passar pra Júlia. Júlia, você, pra falar sobre essa situação do armamento. Eu só acho o seguinte, né, que o Dani falou que no campo não tem segurança. Eu não me sinto nada seguro. Eu sou do Rio, não me sinto seguro no Rio. Moro em São Paulo, não me sinto seguro em São Paulo. Onde você vai, tem roubo de celular. Eu mesmo já fui roubado. Celular, a mão armada dentro de um Uber em São Paulo. Eu não me sinto nada seguro. E eu me incomodo com o fato de ver um ciclista sendo esfaqueado na lagoa, como foi, e morreu. Um médico esfaqueado.
Se ele tá armado, se ele é um cidadão... Então você acha, Asmar, que a Polícia Militar de São Paulo, por exemplo, não faz um bom trabalho? Hoje não. Eu acredito que possa melhorar. Mas hoje claro, não. isso sempre pode. Hoje é ruim. Celular. Tiago, se me pergunta, É muito ruim, Daniel. Nas ruas de Você acha que é boa? A maior parte dos indicadores de criminalidade do estado de São Paulo são de níveis de país desenvolvido. Não, mas aonde? De São Paulo é a polícia... A maioria dos roubos de celular são feitos por menor. São feitos por menor. Então o menor, ele não vai preso. E por roubo de celular, ele não vai ser mandado para a Fundação Mas muitas vezes acaba com homicídio. Como foi aquele motoboy que assaltou um casal em São Paulo e matou o namorado na frente da namorada. Exatamente. Então e aí, a o que solução acontece é o porte hoje? de arma. A Honda em São Paulo, Eu vou botar a Júlia eles Zanata usam a câmera, aquela câmera. E o policial de São Paulo ganha pouco. Se o policial de São Paulo é processado, o Estado não paga o advogado do policial em São Paulo. Então, com a câmera agora, tudo é motivar o policial me maltratou. Então, a gente está tendo uma diminuição da Honda, porque a gente não sabe quem é que pode manipular essas imagens, porque o crime organizado tem mais condição de ter acesso à imagem para soltar gente do que o policial que ganha R$ 2.500 por mês para pagar advogado. Júlia, eu vou te passar a palavra, mas só relembrando aqui, eu falei do Rio, de São Paulo, a gente vê o Rio Grande do Norte nas mãos aí do crime organizado, e por isso que eu digo que eu não me sinto seguro na cidade, assim como eu não vejo segurança também para as pessoas do campo. Eu entendi o ponto do Daniel. Viu? Se o meu estiver cortando aqui, vocês me avisam, porque a fala de vocês, para mim, estava cortando um pouco. Talvez seja a minha internet, certo? Mas eu entendi o ponto do Daniel quando ele fala do campo, porque até a pessoa ligar para a polícia e chegar alguém realmente vai demorar muito mais, porque tem pessoas que vivem em áreas mais isoladas, enfim. Mas eu, na verdade, defendo o porte de armas no campo e na cidade. Para quem quiser, obviamente. Quando a gente fala, às vezes a pessoa fala, mas eu não quero ter. Mas quem não quer, beleza. Quem não quer, que não tenha. Agora, quem quiser ter o porte de armas, que, lembrando, não é algo fácil no Brasil, porque às vezes, outro dia teve uma deputada petista que veio aqui na minha cidade, deu uma entrevista e falou como se o Bolsonaro tivesse dado arma para todo mundo e como se todo mundo tivesse porte. Não é bem assim. O porte de armas é algo muito raro no Brasil ainda. Mas a senhora certo? gostaria que fosse mais frequente? Então, o que aumentou, na verdade, foram... Eu gostaria que as pessoas tivessem direito. Não necessariamente ia ser mais frequente, porque vai da vontade de cada um. Mas que certo? fosse mais... Eu me sinto mais segura. Que fosse eu me menos sinto mais restrito. segura tendo... Eu defendo menos restrição, com certeza. É que o que você fala, Daniel, eu entendo o que você fala, num país como o Brasil. É porque, na minha opinião, a gente nunca pode se colocar assim abaixo, num país como o Brasil. Mas peraí, calma aí. Né? Eu não vejo por essa ótica. O que acontece? A gente precisa defender o rigor das leis, com certeza. Quem fizer porcaria com uma arma, quem cometer algum crime, tem que ser punido, certo? E hoje, por exemplo, outro dia eu pedi o número de homicídios para a Polícia Civil aqui, de feminicídios, na verdade, para a Polícia Civil aqui de Santa Catarina. Porque teve uma deputada petista que deu uma entrevista e falou: o número de feminicídios aumentou em Santa Catarina porque o Bolsonaro deu arma para todo mundo. Sempre aqueles números que eles jogam no ar, assim, né? Daí eu pedi para o delegado-geral de Santa Catarina os números do feminicídio e, pasme, o maior número... qual é a maior causa de feminicídio em Santa Catarina? Né? Ataques com arma branca, com faca. Ataques com faca, não é com arma de fogo. E daí quando você vai pedir o número com arma de fogo, é menor. E aí eu perguntei, mas essas armas de fogo aqui, elas são legalizadas ou não? Daí não temos os dados. Eu disse, não, mas eu quero esses dados. Aí eles foram atrás, enfim, tinha diminuído o número de feminicídio com arma de fogo legalizada nos últimos 4 anos, certo? Que foi onde ela falou que aumentou, entendeu? Então, a gente sempre tem que cuidar os dados que são trazidos à baila quando estamos num debate, principalmente com alguém que é contra, né? Como o pessoal de esquerda, os petistas, os esquerdistas como um todo, né? Porque o que ficou provado nos últimos 4 anos é que os homicídios diminuíram, enquanto que o número de armas legalizadas na mão das pessoas... que passaram por todo um processo burocrático, difícil, né, aumentou.
né? Aumentou o número de armas de fogo na mão de caçador, atirador, colecionador, e o número de homicídios diminuiu. Aqui em Santa Catarina, por exemplo, nós temos muitos clubes de tiro, temos bastante pessoas com armas dos CACs, né? Colecionador, atirador e caçador. E temos também a melhor segurança pública do país junto com São Paulo, certo? E aonde que tem, por exemplo, teve um dado aí das 50 cidades mais perigosas, mais violentas do mundo, né? Acho que foram 3 cidades que estão no Nordeste, né? Onde eles falam que o Estado dá conta de tudo, mas o que a gente está vendo é o contrário, como na crise que está acontecendo agora no Rio Grande do Norte. E vocês estavam falando da polícia, né? Aqui em Santa Catarina, que eu conheço melhor, a polícia militar para mim, a gente considera como a melhor polícia do Brasil. Melhor polícia militar, é uma das mais bem pagas também. Só que acontece, a polícia ela não consegue estar presente, né? Se a gente tivesse se a polícia tivesse condição de estar em todos os lugares, seria maravilhoso, né? Porque a realidade é que andar armado é uma responsabilidade muito grande. E com certeza, na maioria das pessoas não querem essa responsabilidade, né? O cidadão que anda armado, ele já evita de beber, ele evita de se meter em confusão, porque tudo pode afetar o porte de arma dele, certo? Então, o que acontece? Eu defendo menos restrições, né? Mas, infelizmente, nesse momento, estamos caminhando para o oposto. Estamos caminhando para o controle, né, na questão armamentista. Foi algo prometido na campanha. Lula falou, inclusive, né, metaforicamente, de transformar clube de tiro em clubes de livros. E, simbolicamente, seu primeiro ato foi o revogaço de alguns dos decretos do Bolsonaro que deram mais facilidade, suspendeu a emissão de CR, tanto pessoa física quanto jurídica. Então, inclusive, naquela polêmica lá da minha camiseta, da foto e tal, eu falei, nós saímos, na minha legenda, nós saímos de um sonho de liberdade, de um gostinho de liberdade, né, no governo Bolsonaro, com os decretos e tal, para a defesa única e exclusiva dos empregos e das famílias que vivem desses empregos, porque hoje, não somente também dos empregos, além dos empregos tem a questão do esporte, porque eu estava falando com pessoas que participam de competições, estão racionando munição, certo? Por conta desse decreto aí do Lula. Então está afetando esporte, está afetando empregos, está afetando famílias que vivem desses empregos, além da questão da nossa liberdade de se defender. E sabe o que é engraçado? Só que isso a gente sabe que vai ser atacado. Sabe o que é mais engraçado? É o seguinte, que o governo Lula, que defende o desarmamento, ele teve um ministro que entrou numa área controlada pelo narcotráfico e não levou essa mensagem de paz ali. Porque não dá pra falar que eu não sabia que não tem arma ilegal ali dentro. É verdade. Né? A falta de coerência, ela é gritante. E como é que esse governo ele tem... eu até entendo os argumentos dos dois lados, né? O argumento desarmamentista, ele requer um Estado que funcione. Que a polícia funcione, que o bandido seja punido, que ele cumpra a pena. Aí eu também entendo quem tem o argumento de que tem que ter o porte e posse de arma, porque o Estado não funciona. Mas aí, aquele agente que tem o argumento de não ter o porte e o posse, é ele que tem trabalhado para o Estado não funcionar. Ou seja, o bandido ele vai visitar, não sei se é o bandido, mas ele entra na área onde tem quilos, milhões de armas, aliás, de uso exclusivo. Armas que nem o exército brasileiro tem. E não faz nada, né? Cadê a coerência? Metralhadoras antiaéreas. Eles têm metralhadoras antiaéreas e a gente não pode ter. É o que eu falo. Se você se sente seguro... eu não sou contra ter, seguro, desde que seja na sua propriedade. Mas aí na rua é onde você é mais ameaçado, Daniel. É onde você é mais ameaçado, você não consegue andar. Mas aí tem o trabalho da polícia. Na Cracolândia, eles derrubando o casal no chão. Eles derrubam o casal no chão, batem na mulher, batem no namorado e roubam e tiram camisa e fazem o que eles querem. Não dá pra aceitar isso. Não dá pra dizer, eu tô seguro. A gente não tá seguro. Agora, a saída do Flávio Dino na Maré,
pra mim, só salienta e coloca mais dúvidas sobre uma possível relação mais próxima do que a gente imagina. Exato, porque ele não quer, armamento legal. Eu já tive pra quem isso aproveita? De pessoas da minha equipe em campanha no passado, que ao entrar em bairros, em comunidades mais vulneráveis, eram abordados por integrantes do crime organizado, dizendo que só entrariam ali se fossem candidatos de esquerda. O que é muito interessante, isso no interior de São Paulo, entendeu? Que é uma das áreas mais até seguras do país nos indicadores de criminalidade. Até ali existe essa suspeita de um relacionamento mais próximo do que a gente imagina. Mas o que a gente fala? Eu sinto falta da gente investigar isso com mais profundidade. Eu tô falando na rua. Olha a Cracolândia. Eu vi imagens outro dia que eu fiquei indignado. Quem você acha que manda na Cracolândia? Você sabia que com o decreto da barraca moradia, quem põe uma barraca na Cracolândia, o crime organizado consegue estocar a droga lá dentro? Por quê? Porque como a barraca é moradia, decreto do Haddad. Só pode entrar lá com mandado judicial. Então você usa de interposto comercial. Mas é o que eu falo, eles pegam os vulneráveis. Eu sou o primeiro a dizer, eu não tenho medo de falar não. Se fazem uma violência com meu pai, com a minha mãe, com a minha noiva, um cracudo desse, eu vou dar tiro nele se eu tiver armado. E me desculpa, é a minha segurança que está sendo ameaçada, é a da minha família que está sendo ameaçada. O que eu vejo é que a gente defende muito uma coisa que é uma utopia. Porque, você está falando que a segurança de São Paulo é ruim? Não só de São Paulo, do Brasil inteiro. Não garante. Na realidade, é o contrário. Eu acredito que, olhando os indicadores de criminalidade, sobretudo os principais, homicídios por 100 mil habitantes, roubos, assaltos, latrocínio. Quando a gente compara São Paulo a outros estados do Brasil e quando a gente compara São Paulo a outros países do mundo, a gente não está numa situação tão ruim. Por exemplo, homicídios, o estado de São Paulo hoje tem uma taxa de homicídios por volta de 7 homicídios por 100 mil habitantes. Isso é uma taxa de país europeu. E isso é uma evolução de um trabalho conjunto da Polícia Civil e Militar desde 2013. Na época, a gente tem que reconhecer que foi uma primeira vez que a Polícia Militar de São Paulo e a Polícia Civil sentaram numa mesma mesa e começaram a trocar informações e trabalhando com inteligência e com ações coordenadas. Até em defesa da nossa honrosa Polícia Militar. A sociedade às vezes não sabe, Thiago, mas o crime organizado só não tomou conta do estado de São Paulo por causa da Polícia Militar. A sociedade se esquece que mais ou menos também é uma polícia preventiva. E ela existe um escalão de hierarquia. Aliás, existem 2 pilares da Polícia Militar, que é a hierarquia e a disciplina. Sem desmerecer a Polícia Civil, mas o que a Polícia Militar muitas vezes faz? A Polícia Militar, com a sua inteligência, que é uma polícia preventiva, ela identifica na favela ou comunidade, como queira, onde que tem o fluxo de tráfico. Aí o sargento, a mando do comandante, coloca uma guarnição na entrada da favela. O que acontece com o fluxo? O fluxo do tráfico para. Sabe o que o comando da capital faz? Quando ele percebe que a força tática e as forças de inteligência da Polícia Militar está batendo muito forte naquela comunidade, eles começam a observar exatamente o prefixo da viatura. Qual é a viatura, Pavinato, que fica batendo toda hora no narcotráfico? 1 mês, 2 meses, 3 meses. Isso prejudica o movimento do tráfico. Quem mora em comunidade, favela, sabe o que eu estou falando. Sabe o que o comando, a organização criminosa faz? Pega o vapor, que é o traficante pequeno, muitas vezes um menor de idade, mata esse menor e faz uma denúncia anônima, sabe para onde? Na corregedoria. Aí a Corregedoria de São Paulo, que é exemplar, e às vezes nós criticamos a Corregedoria, porque às vezes ela faz pacote, Pavinato. Até entendo, porque na guarnição da Polícia Militar vão 4 homens. Então eu não sei o que aconteceu. Aí a ligação anônima é o seguinte: Corregedoria, fulano de tal foi morto. Aí o que a Corregedoria faz? Afasta aquela guarnição e volta o fluxo. Então a nossa Polícia Militar, além de ter poucos homens, eles são mal remunerados e trabalham sim. E nós temos uma justiça militar aqui no estado de São Paulo que a mão é extremamente pesada. Para você ter uma ideia, Thiago, são números oficiais. Agora, apenas 3% da nossa honrosa Polícia Militar não presta. E esses 3% são processados e julgados e expulsos da corporação. Ô Dani, eu posso passar a palavra? Sim, claro. Eu preciso chamar a Júlia, que daqui a pouco ela vai ter que pegar um voo. Com certeza. E aí, pra te perguntar,
Júlia, sobre essa situação da polícia. Você elogiou muito a polícia de Santa Catarina. Que, aliás, inclusive, é muito boa. Eu tive a oportunidade de conhecer lá em Santa Catarina também. O Comando Geral da Polícia Militar são extremamente preparados também. E você elogiou muito a polícia, você tem muito contatos com policiais. Uma pergunta que eu te faço, e já pedindo para você deixar um recado aí, se despedindo também. Muito obrigado pela sua participação, somou muito com a gente. O policial que você conhece, claro que você não vai falar nomes, ele é a favor do cidadão armado ou não? E também deixar o seu recado aí, se despedindo aqui do Tá na Roda. Olha, os policiais que eu conheço, sim, que eu tenho contato, seja policial civil, policial militar aqui de Santa Catarina, são a favor, sim, do cidadão armado. Aqui em Santa Catarina é um assunto que não é tão polêmico, né, essa questão armamentista. Claro que uns como eu e o Daniel ali, que estava falando, ele é a favor, mas com menos intensidade do que eu. Então, claro que tem algumas divergências nessa questão, mas a polícia é super tranquila com isso aqui em Santa Catarina. Voltando ali na questão do Flávio Dino, que você estava falando, foram palavras do Flávio Dino, isso que eu vou falar agora. Ele falou que a arma ilegal não é responsabilidade dele, certo? Então você vê, um ministro da Justiça falou que a arma ilegal não é responsabilidade dele. A perseguição dele aqui é pelas armas legais, pelo cumpridor da lei, pelo aquele que passa por toda uma burocracia para poder ter uma arma, seja para se defender no campo ou na cidade. Então, existe todo um preconceito contra armas no Brasil. Uma vez eu até fiz uma palestra sobre isso. Preconceito contra armas, né? Porque eles falam que armas matam, e não as pessoas que matam, né? Mas o cara que quer matar, ele vai matar com uma faca ou qualquer outra coisa. Outra coisa que eles não falam, eles nunca noticiam quando alguém se defende porque tinha uma arma. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui em Santa Catarina. Uma mulher de Rio do Sul, Santa Catarina, ela tinha vários boletins de ocorrência contra o ex-marido, tinha medida protetiva, mas não conseguia ser protegida pelo Estado. Essa mulher se dirigiu, foi até um clube de tiro, fez todo o procedimento, comprou uma arma pela Polícia Federal e deixou lá na casa dela. Teve certo dia, o ex-marido novamente foi na casa dela ameaçar, certo? Ela com uma faca naquele dia. E ela tinha arma e se defendeu. Parou ali contra o ex-marido. Com certeza esse cara nunca mais vai voltar na casa dela, meus amigos. Então, assim, isso não é amplamente noticiado pela imprensa, pela grande mídia. Por quê? Porque eles não têm interesse de falar quando uma arma pode salvar a vida. Eles só noticiam quando é coisa... o cara foi lá, pegou, entrou numa escola, né? Cometeu teve um ataque contra a escola, matou pessoas, matou crianças, né? Inclusive aqui em Santa Catarina eu sempre cito o exemplo, por exemplo, teve um caso em Saudade, Santa Catarina, que um criminoso entrou numa escola, mas não foi com uma arma de fogo, foi com uma faca, né? E naquele momento, se tivesse alguém com uma arma de fogo para parar aquele cara com uma faca, com certeza menos bebezinhos teriam morrido, professores, né, que foi um caso horroroso. Então, ninguém noticia quando a arma salva uma vida, quando mostra que é uma maneira de a gente se defender. Por exemplo, mulheres se defenderem, né? Eles falam tanto em políticas públicas para mulheres, em lei, para acabar com o abuso, com o assédio, com isso, com aquilo. Mas quando eu, que sou uma deputada federal, sou advogada, sou jornalista, quero defender as minhas pautas de legítima defesa, coloco uma camiseta, vou no clube de tiro, posto foto com uma arma, é um choque total, ficam horrorizados. Por quê? Porque eu não estou dentro da caixinha ideológica que eles querem. Eu não defendo as pautas que eles querem. Eu, de fato, sou independente, não sou submissa. Então, não pensem em vocês, camiseta infeliz. A minha camiseta, eu sou livre para usar a camiseta que eu quiser, né? Porque tu é deputada federal, mas eu sou livre, sempre fui livre, não vou deixar de ser livre agora porque eu sou deputada federal, né? Então, o que acontece? Foi toda uma criação, tentativa de me denegrir, né, de acabar com a minha reputação, para dizer, ela é uma criminosa, né, porque a pessoa menos informada, Júlia, vou te dar ela uma olha, dica, nossa, hein? ela cometeu um crime e tal. Olha as redes sociais dos seus colegas, vê se alguém foi no Lollapalooza, aí você entra com representação também que eles estão apoiando o trabalho escravo. É bem pior do que usar camiseta.
Agora, se bem que me disseram, Asmar, que quem é contra o trabalho escravo é para ir no Lollapalooza com o chapéu do MST com strass rosa, que é para mostrar que eles são contra. Júlia. Tá na moda o boné do MST, né? Já vi vários aí, jovens, infelizmente, com esse boné. Eu vi uma então, lingerie essa semana. Eu mandei pro Asmar, mas ele não quer colocar no programa. É? Ô, Júlia, a gente vai falar, a gente vai seguir o debate. É um contrassenso total, né? A gente vai seguir o debate aqui na mesa, querendo te agradecer, que a gente sabe que você, na mesa não, na roda, que a gente sabe que você vai ter que viajar aí a trabalho, então, te agradecendo, a gente vai continuar o debate e só te deixando claro que a gente vai falar também, Júlia, da Dilma, né? Dilma, presidente do Banco BRICS. Mais de 200 mil em salário para Dilma Rousseff, e depois de todos os absurdos que a gente viu, inclusive de um impeachment, ela tá de volta, Júlia, e já agradecendo a sua presença. Obrigada. Parece que omitiram o impeachment do currículo dela lá no BRICS. Mas, assim, né? Isso é consequência de quem fez o L, né? Então, com certeza ela vai socializar o salário dela com a galera. Não tem problema, não. Um abraço, gente. Fiquem com Deus. Tamo junto, tá? Valeu, Júlia. Muito obrigado. Seja sempre bem-vinda ao Tá na Roda. E uma boa viagem aí pra você. Obrigada.